Vamos dar início, então, a essa abertura do Fórum de Cultura do Vale do Jundiaí. Bom dia, povo que faz e dignifica a nossa cultura. Bom dia! Bom, é com imensa alegria que damos início a este Fórum de Cultura do Vale do Jundiaí. Como disse ontem à noite no nosso grupo a Flávia, cada vez mais eu fico fã dela, gente. Hoje esse espaço não é apenas um local de falas, mas um território de escuta, encontro e afeto. Esse fórum é uma construção coletiva e um momento de conexão e compartilhamento dos nossos saberes que individualmente são muito preciosos, mas no coletivo fica mais potente ainda. Viva os pontos de cultura! Bom, para dar uma contextualização para a gente do fórum, vamos convidar aqui o Tiago Marchini, que é agente territorial de cultura, para que fale para todos nós. Gente, bom dia. Eu falo em nome do fórum na terceira edição e eu quero só falar um histórico do fórum, só para a gente contextualizar como chegou aqui. Acho que isso que é o importante. E o resto das falas vai dar o panorama todo do que é a cultura, como se faz cultura, né? E como se faz comunidade também, né? Isso é o mais importante. A gente é um fórum de cultura, mas essa cultura que a gente fala, que é a chave da cultura comunitária, na verdade que é a cultura matriz, ela acontece na comunidade. Então a gente está falando de comunidade também. É por isso que a gente vai falar de saúde, é por isso que a gente vai falar de educação, é por isso que a gente vai falar de esporte, né? Então isso aqui é um evento comunitário específico da cultura. E ele começou em Jundiaí, lá no 28 de setembro. Cadê a dona Edna? Tá lá na cozinha, ela não consegue sair da cozinha. O primeiro foi em junho, né? A gente tem uma situação que somos agentes territoriais de cultura. Onde começa isso? Vocês vão entender aqui nas falas, mas o agente territorial de cultura, ele é o agente do Ministério da Cultura, que é um bolsista do Instituto Federal no Brasil inteiro. Somos 600. Isso vai ser explicado depois pelo pessoal aqui já da Secretaria de Articulação Federativa. E nós somos as pontas nos territórios para que o Estado consiga reconhecer como é feita a cultura comunitária. Toda a cultura, mas na chave que a gente está falando aqui, a cultura comunitária e a Rede Cultura Viva, né? Que é justamente a cultura feita na base da comunidade. E esse fórum, ele sempre teve esse caráter, apesar de a gente ter introduzido como parte do plano pedagógico, desde da época de edital, o projeto que foi posto foi para que houvesse um fórum e foi pensado na regionalização. O que é a região? A região que a gente trata, eu e a Alcione, eu em Jundiaí, ela em Campo Limpo, é a região imediata de Jundiaí, no IBGE. É um recorte específico lá do que o IBGE, pelo censo, pela prática dele, ele determinou. Não é o recorte mais preciso, né? Morungaba, por exemplo, não faz sentido nesse recorte, mas está. Morungaba devia estar em Bragança, ou até em Campinas. Mas, enfim, essas coisas a gente justamente é uma das funções e a mais final, assim, a gente realmente falar esse é o mapa aqui, né? Não esse é o mapa. E a gente o Vale do Jundiaí é o mapa que a gente identificou, que é justamente o que delimita a gente como uma unidade cultural é o Vale, né? E aí você vai vendo que é isso, né? O Vale do Paraíba, o Vale do Ribeira, é o caminho da água, é o curso onde a comunidade tem possibilidade de vida. E a gente foi para Itatiba em outubro. O Zé Roberto está aqui, ali do Quilombo Brotas, ele é o historiador do Quilombo. Tá? Toda a historiografia que tem hoje foi ele que levantou, né? E as hipóteses que aventa, e não só da cultura do Quilombo, mas da inserção da cultura negra aqui no território. Que tem essa questão de que é um território italiano, né? É também, mas é uma camada posterior, né? A gente é aqui primeiro um povoado indígena, depois uma colônia e depois um quilombo e depois um italiano, japonês, ou seja, são camadas que vai formando. Então a gente tem que entender que vem dessa base também. Ou seja, isso é um território indígena. Jundiaí é um nome indígena. Tinha povos indígenas aqui antes.
Parece uns Tupinambá. Mas é isso. A gente está hoje no terceira edição, em eminências desse ciclo do Agente Territorial de Cultura, que é um edital terminar. E esse fórum ele caracteriza essa passagem para a Rede Cultura Viva local. Ou seja, isso aqui está montado, tudo aqui que vocês estão vendo, cada detalhe foi feito na coletividade, com o apoio da rede e com a coordenação de um comitê que a gente acabou formando de forma orgânica para fazer. Que está todo mundo aqui. Depois o Ari vai falar sobre cada ponto de cultura, ele vai listar aí. E a gente teve alguns apoios, por exemplo, que é importante contextualizar. Aqui em Itupeva, a Casa do Artesão, ela é administrada pela Secretaria de Turismo. Eles ajudaram também hoje é muito importante porque é aniversário de Itupeva, e não é só de Itupeva, é o aniversário de 6 cidades que compunham Jundiaí, de Franco, de Morato até Louveira, isso era Jundiaí. E houve um bloco de desmembramento em 1965, parece, onde essas cidades, por isso que todas têm 61 anos estão fazendo hoje, porque é desde 65. Né? Então tem essa divisão também por solicitação comunitária, né? Por Jundiaí. Jundiaí perdeu o território, se for pensar, Jundiaí seria maior que Campinas. E ao passo que os distritos ganharam autonomia. É o jogo, né? Mas esse fórum é o fórum de passagem para a Rede Cultura Viva daqui para frente. Os agentes territoriais que vierem depois de nós, eles vão entrar nesse circuito e vão levar para outros caminhos, mas o fórum já está estabelecido e ele é nosso. Ele é dos pontos de cultura. Aqui eu imagino que todos são pontos de cultura. Quem reconhece pontos de cultura, quem certifica é o Estado, mas quem reconhece pontos de cultura somos nós. Se tem um ano, se acabou de fazer e já é ponto de cultura, é ponto de cultura. Eu acho que é isso. Ari, do Grupo Sol, que é o nosso cerimonialista. Os mais novos, acho, ponto de cultura. Eu quero agradecer, em nome do Grupo Sol, essa oportunidade de estar com vocês aprendendo, né? Nossa primeira vez, nós participamos lá no 28, mas como ponto de cultura é a primeira vez. Então, estamos engatinhando, mas aprendendo muito, com certeza, para poder realizar muito mais e fazer muito mais cultura. Bom, agradecendo aí a todos que se envolveram na realização deste evento, os agentes territoriais de cultura, o Instituto Federal, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura em São Paulo, o Ministério da Cultura, o Governo do Brasil, Pontão Jacarandá, a Comunidade de Samba Coração de Malandro, Saci, Grupo Sol da Cidadania, Choque Parque, Coletivo Colabora, o Ateliê Pupo Arte e também a Casa do Artesão que nos recebe hoje aqui. E agradecer o apoio do Instituto Plataforma Brasil, Coletivo de Capoeira de Jundiaí Região, Associação Vida.com, 28 de setembro, La Casa, Coletivo Embaúba, Coletivo Ilê Manacá, Quilombo Brotas, Galeria Kipp, Associação Artes e Artesanato de Itatiba, a Banda Marcial de Louveira, Bamalo, o Bamalo, como é que é a pronúncia? Bamalo. Coletivo Jundi Comics, Favelas SS, Lixo Zero Jundiaí e as prefeituras de Itupeva, Louveira e Cabreúva. Sinto falta da minha prefeitura aqui, né? Mas vida que segue e agora nós vamos passar para a Flávia Praché de Lima, vai fazer mediação da primeira mesa, que tem o tema Cultura Viva no Vale do Jundiaí. Eu deixei para ela apresentar aí essa frente cultural que estamos recebendo aqui hoje. Obrigada, Ari. Oi, bom dia. Tá, né? Eu falo baixinho. Não, agora ficou melhor, que eu tava com o microfone ao contrário. Bom dia para vocês. Espero que a gente tenha um dia, uma tarde maravilhosa. E queria agradecer a presença de todos aqui. Tem bastante gente que vem de outras cidades, né? Muito obrigada. É muito importante a gente, como a Ari falou, né, da mensagem que eu mandei ontem no grupo, para além dessa roda de conversa, as conexões que a gente faça aqui hoje, né? Porque eu acho que isso que é importante. O Tiago trouxe que a cultura faz na base, né? A gente tem que trazer as nossas demandas para depois pensar em outras estruturas, né? E estou muito feliz em estar aqui. Eu estou representando o Coletivo Colabora. Hoje aqui também está a Eliana, que faz parte do nosso coletivo.
O Coletivo Colabora, ele faz um trabalho bem de formalização e, dentre outras coisinhas, a gente tinha um espaço físico até o ano passado, mas por conta de várias demandas, né, principalmente de dinheiro, né, a gente não conseguiu manter o nosso espaço físico, né, aberto, mas estamos aí, né, fazendo outras coisas, fazendo outros tipos de trabalhos aí na cidade e na região. Aí, o que eu acho bem importante a gente pensar hoje, que a gente falou que essa mesa vai ser de políticas, né? Tem aqui os representantes do MINC, a Celine, que é representante do comitê, tem os agentes territoriais aqui com a gente. E a gente, quando a gente pensa em política, a gente pensa, nossa, é muito longe, né? A gente não enxerga que política é tudo, né? Cultura é política, o jeito que a gente se veste é política, o jeito que a gente come é política, e cultura engloba tudo, né? Engloba saúde, engloba educação, engloba tudo. Então, a gente tem que pensar em fortalecer, né, a gente aqui com as nossas demandas e entender como o Estado, a federação, pode ajudar a gente a fomentar nossos trabalhos. Então, para começar, eu queria apresentar. E como eu não ia lembrar de tudo, eu fiz uma colinha, tá? Então, eu vou ler. Só um minuto. Quer que eu segure para a senhorita? Não precisa, bebê. Coloca aqui, ó. Aí eu queria apresentar o Tiago. Tiago é agente territorial de cultura pelo MINC, né? Ele já se apresentou. Tiago é aquele artista que faz tudo, né? Ele é escritor, ele é músico, faz produção, está aí na articulação com a gente. E ele traz uma bagagem dos espaços, né, do território mesmo, né, quais são as necessidades fundamentais. Então, ele faz parte também do Ponto de Cultura 28, né, age dentro do 28, da OSACI. E eu acho que o Tiago é muito bom para mapear, né, a gente aqui, fortalecendo essa rede. Aí tem a belezinha ali da Alcione, né? Que ela tem mais de 36 anos de história em Campo Limpo Paulista. A Alcione é historiadora, gestora, é uma pioneira no associativismo, né, regional. É mesmo, gente, ó, tirem dúvida com a Alcione. E hoje ela integra o coletivo feminista Cíclica. E usa uma sólida formação, né, que ela tem acadêmica e artística para orientar a nossa base cultural. Então, a articulação dela é fundamental para a gente. E aí, na esfera institucional, né, a gente tem a Celine aqui, maravilhosa, que está... Céu. É porque é Celice, né? E aí vocês percebem que a gente... Falei errado. Então, é Céu. Desculpa, Céu. A Céu é assessora de programas e parcerias do Comitê de Cultura de São Paulo, né? Então, ela é, além disso, educadora social, gestora e é especialista em metodologias participativas e escuta social, garantindo que o comitê cumpra o seu papel de forma a mobilizar os fazedores de cultura no nosso estado. Aí a gente tem ali, ó, lindão, o Binho, que é coordenador geral do Gabinete de Secretaria e Articulação Federativa e Comitês de Culturas do MINC. Ele representa o pensamento estratégico do governo federal, né, para garantir que os pactos entre União e município funcionem na prática. E também a Fernanda, que é servidora do Gabinete de Articulação Federativa do MINC também. E a Fernanda é inteligência técnica, que faz a ponte entre as necessidades do município e as estruturações de Brasília. E aí, agora, para começar, eu queria fazer uma pergunta para a Alcione, né? Como que você acha, Alcione, que você conecta, né, os coletivos de Campo Limpo, as políticas públicas e as redes nacionais? E qual seria o cenário de integração perfeito? Bom dia. Não sou da tecnologia. Bom dia a todos. Então, não, pode deixar, eu seguro aqui, sim. Enfim, até tinha me passado a pergunta, né, para poder pensar.
Eu acho que tem uma coisa que é preciso conectar, né, o território onde eu atuo, é Campo Limpo Paulista. Ele é um território que está entre Morato. Então, ele é a primeira cidade do interior de São Paulo, né, entre uma grande cidade, né? E a cidade ela tem muito potencial artístico. Lá a gente tem uma variedade imensa. Aqui tem 3 dos pontos de cultura que se foram formados nessa minha trajetória dentro do território, né? Eu já atuo com várias frentes, né? Tudo que tem necessidade de uma atuação coletiva, aí eu estou junto, porque eu acho que é isso que eu acho que as políticas públicas ela liga ao que eu faço, né? Então, uma boa luta é aquela da qual você necessita de juntar pessoas, né? Então, os coletivos e os pontos de cultura foram formados porque, de fato, o território no qual eu atuo necessita de mais atuação, mais força no sentido de formação, né? São grupos que já fazem cultura, como a gente falou aqui, todos aqui são reconhecidos por nós, que já anda pelo território, já conhece os espaços, já sabe que nesses espaços produzem atividades culturais, fazem atividades culturais, e muitas das vezes nesse sentido, no sentido do fazer, independente de se isso vai vir uma política pública para fortalecer isso. Eu acho que o fato de eu ser um agente territorial nesse momento, construindo uma política pública que vai pegar esses grupos na base, é fazer com que eles entendam que eles também são propositivos para poder melhorar essa política, que é o que a gente está sentindo agora. A gente está chamando eles para trabalhar, chamando eles para atuar politicamente, mas a gente, ainda assim, essa política ainda é muito frágil. Porque chega lá, a gente não consegue fazer com que eles ganhem protagonismo total dentro dessa política, porque a política já está instituída e ela está rígida, de certa forma. Não há flexibilidade. A gente vem nesse propósito de dar flexibilidade para a atuação deles, mas a gente barra numa parede, muitas das vezes. Eu acho que é isso que eu acho que essa ligação entre o que está acontecendo na base com o que está acontecendo na instituição como política pública, o próprio programa, a própria ação da qual a gente está fazendo, é necessário mais escuta. E não é uma escuta no sentido de só escuta, no sentido de a gente apresentar, mas sim criar dados. A gente está trazendo os dados. Esses dados que a gente está trazendo é real, não é imaginário. O território em que eu estava atuando tinha somente um ponto de cultura. A primeira coisa que a gente fez, e sabendo que a gente precisava dessa luta política que necessita de um corpo, é transformar todos esses coletivos em ponto de cultura. Só se tinha um ponto de cultura. A primeira coisa que a gente fez sair um edital do Estado. Vamos transformar os coletivos que eu tenho no meu território em pontos de cultura. Porque só assim ele já tem um patamar acima de uma política, né? Transformando em ponto de cultura já é um patamar acima, é um ganhar de reconhecimento. Porque o ponto de cultura, para aqueles que ainda não são, porque eu sei que vários aqui são, é o reconhecimento institucional. O MINC sabe a existência deles. Eles deixaram de ser só um coletivo, só um encontro de artistas, mas sim um encontro reconhecido pelo Instituto. Só que as demandas desses 7, são 8 pontos de cultura, que era somente um, eles têm uma demanda. E essa política já não basta só. Precisa colher esses dados e realmente transformar esses dados na demanda que está acontecendo agora. Eu acho que é isso que eu gostaria que esse território da base fizesse essa ligação com que o MINC, essa presença de vocês aqui, de fato, fazer esses dados, de fato, desses territórios que a gente está atuando, e vocês consigam codificar em política pública, de fato. Porque a gente está, de fato, frágil ainda nesse levantamento que a gente está trazendo. Mas é isso. Obrigado.
E eu acho que para o Tiago é mais entender assim como que você articula esses 9 estados, né? Porque cidades, é verdade. Essas 9 cidades e como que você acha que, aqui, olha, me perdi, calma. Como que você articula, né, esses 9 municípios do Vale e o que para que a rede, né, se fortaleça e dialogue tanto com as esferas estaduais, né, quanto com as esferas federais? Como que você faz esse trabalho? Bom, esse trabalho ele é complementar. Tá? A gente vê que a gente está saindo de uma instância municipal. A realidade que a Alcione colocou aqui é uma realidade... seria a realidade primeira que você encontra num território. A dificuldade do próprio município, enquanto Secretaria de Cultura, enquanto Prefeitura, dá vazão técnica até, dentro do que é o pensado, à política pública e aos fomentos que chegam no Ministério da Cultura. Essa é a primeira barreira. O pessoal às vezes não sabe lidar. O pessoal às vezes está acostumado com uma lógica de que quem define tudo na política é a Prefeitura e não está aberto à escuta do jeito que a Alcione está falando. Não é só a esfera federal, a municipal já começa esse problema de escuta ativa. Ativa é o quê? Você não está fazendo uma ata apenas. Você está... A política pública que o município está fazendo vai de encontro com aquela demanda. Entendeu? E não, normalmente o que se faz é o que a gente está modificando já, é justamente isso. Não, a gente quer que seja feito isso. Nós somos a população, nós somos cidadão, a gente que paga imposto. É a gente que sustenta a própria prefeitura de pé. Então, assim, a gente quer que a política cultural que veio seja feita assim, que é isso que vai nos atender. Né? Que é a lógica. E aí eu vou dar exemplo que a gente sai das cidades menores que têm essa dificuldade. Qual é a dificuldade de Campo Limpo? Primeiro, é uma cidade de 61 anos, não tem história política como sede. Como é que vai ter uma Secretaria de Cultura que funciona direito? Um horizonte de 60 anos é muito pequeno. Né? Aí você vem para Jundiaí, que é a cidade que centraliza, né? É a cidade central aqui do Vale. O problema vira outro. Né? As dificuldades continuam, mas elas escalam, inclusive em complexidade. Né? Que é o caso, por exemplo, o Ari falou, né, sentiu falta da Secretaria de... A gente também não há tanta culpa porque a gente convidou de última hora, mas o pessoal está sabendo. Então daria para mandar uma representação sem ter que ser convidado. Deveria fazer isso. Mas aí entra no que a gente está falando de como se articula. O território tem que mandar a demanda, só que o território tem que se organizar para mandar a demanda. Então a gente, enquanto comunidades, a gente é que precisa fazer esse tipo de discussão para chegar num consenso e falar, gente, é isso que a gente precisa no nível regional para a gente atender cada cidade, porque cada cidade é uma complexidade. Ali em Campo Limpo, a gente tem, além de ter esse problema de uma estrutura de política pública recente, você tem uma questão de um governo atual que não considera nem a cultura como uma política pública, não compreende a política pública cultural. É uma questão, tem isso também. Você fala, mas o cara não quer. Às vezes o pessoal não entende, não está entendendo como que está chegando essas verbas, como é que se usa. Vamos fazer a festa da manga. Que festa da manga? Que a comunidade... que a festa da manga vai ajudar o coletivo Purple Art, se ele nem vai estar lá? Entende? E aí a gente entra em Jundiaí, que a própria Clarina Fazanaro, que é secretária lá hoje, veio do Conselho de Cultura, e ela tem uma visão de que a prefeitura não pode ser produtora de evento. Quem produz evento é a cultura. A prefeitura é governo, tem que fiscalizar, regulamentar e executar. Então, ou seja, a gente que tem que se organizar para falar, a festa da uva não é a prefeitura que faz, quem faz a festa da uva é nós. Basicamente, é lógico que isso não vai acontecer, mas isso também tira peso das costas do próprio poder público de ter que fazer um evento, mas ele tem que reconhecer isso também. Para reconhecer, a gente tem que demonstrar que a gente é articulado. Então, o fórum é um lugar onde isso acontece. A articulação vem aí. Esse fórum é nosso. No primeiro, quando a gente foi lá no 28, Edna, o que a prefeitura ajudou? A gente nem pediu, a gente sabe que não ia vir nada. Numa transição de governo ferrenha que estava tendo em Jundiaí, você acha que vai sair alguma coisa? Nem
A gestão nova da Secretaria de Cultura nem sabia qual que é o documento certo das coisas, porque não houve uma passagem. Então, assim, a gente tem que estar funcionando a revelia de governos e a revelia de eleições. Porque senão a gente fica capturado por essa lógica. Quem tem que se virar com essa lógica é o Estado. Não é? A gente não se organiza assim. Né? A gente está fazendo as nossas articulações aqui, tudo no fio do bigode. Tudo na flexibilidade. Chegou aqui, ó, vai chover, vamos levantar a tenda assim. É isso. Veio o Pardinho lá do MST, lá de Franco da Rocha, como é que chama lá? Dom, o assentamento. Dom alguma coisa, esqueci o nome. O Miltinho tá aí. Dom Tomás, o Miltinho é do MST também. Ele veio aqui ajudar nós a puxar a tenda. Falou, não, vamos lá. A Secretaria de Cultura não ajudou. Ajudou divulgando e falou que existe. E daí? Entende? Então, ou seja, a gente tem que ficar batendo na porta lá, mas a gente tem que fazer a articulação por conta própria. A gente tem que chegar com a coisa pronta. Falar, gente, estamos fazendo isso aqui. O Suplicy vai vir aqui. Certo? Esse evento tem um caráter político sofisticado, vamos dizer. O Suplicy é um deputado estadual. Ele vai vir aqui falar de saúde no território. Ele vai trazer toda a bagagem dele para falar do território. Como é que a saúde é feita, como é que é a reparação histórica no território. Porque se você tem um Estado que funciona, que vem historicamente de uma lógica colonial, né? Ou seja, o povo brasileiro em relação ao Estado nunca foi levado em conta como cidadão. Foi sempre levado em conta como servidor, né? Serve o Estado. Porque essa lógica veio. A gente tem que descolonizar essa lógica. Então, e é esse que é o trabalho que a gente está fazendo. Onde é a articulação? É no fórum. Mas como a gente faz por conta própria, tem que estar todo mundo envolvido. Tem que vir aqui puxar corda, sim, senhor. Entendeu? Tem que vir aqui passar calor lá. Tem que correr atrás de transporte. Vai vir. Aí qual a diferença quando a Secretaria ajuda? Estou fechando. Louveira vai trazer a banda marcial de Bamalo. De Louveira, a Bamalo. 60 componentes. O que eles contribuíram? O transporte. Pegaram 2 ônibus da educação, que não é nem do departamento de turismo, e trouxeram. Cabreúva fez a mesma coisa. Trouxe os meninos que estão aqui. Ó. Dani Frank. Trouxe o Instituto Plataforma Brasil. E vai trazer a banda São Roque, que é uma outra banda marcial menor, que é Bamalo. De 25 componentes, eu acho. Mas elas vão abrir a apresentação artística que vai ter depois. É isso. A gente tem que fazer por conta própria e se virar com os recursos que tem. Porque aí o governo olha e fala, esses caras estão fazendo um monte de coisa lá e a gente vai ficar de fora. Né? Essa que é a articulação que a gente faz. Obrigado. Vocês viram que parece que a gente está falando de algo técnico, mas é algo de conexões, né? A gente está aqui para entender a lógica, né? Então, a realidade do município, a realidade desse mapeamento entre os municípios. E agora a Cel vai falar um pouquinho de como que traduz isso, né? A Cel é do comitê, né, de São Paulo, e ela vai trazer um pouco de como que você acha, Cel, que você traduz essas demandas do município para a esfera federal? E aí apresentar um pouquinho também sobre o comitê, por favor. Em 5 minutos, tá, gente? Bom dia, gente. Peço licença para chegar aqui, primeira vez que eu estou na região de Itupeva, graças a essa articulação maravilhosa que eu preciso começar parabenizando o Tiago Alcione e essa maravilhosa que está aqui com a gente, e um outro agente territorial que está ali, ali, vai aparecer. Eu gostaria muito, né, de explicar. É outro? Aí, ó. Então, de fazer assim uma esfera, para vocês entenderem o tamanho de representação que a gente tem aqui hoje, né? Então, como é 5 minutos, primeiro eu quero saber de onde vocês são, meio rápido, então vou fazer um mapa humano aqui. Quem que é da região de Itupeva? Levanta a mão. Aqui, da região. Levanta a mão alto para ver. Da cidade daqui, de Itupeva. Quem é de Itapeva? Levanta a mão. Itatiba. Tudo bom, professor? Quem é de Jundiaí? Então nós temos E quem é de lugar nenhum que eu falei? Itu, olha, Itu.
Ó, nós temos, vê se eu acertei. Itu, Cabreúva, Jundiaí, Louveira, Jandira, Campo Limpo Paulista, Sumaré, Brasília e também, o que mais? Brasília o quê? Barra. Brasília, Barra, Rio Claro, Jacareí. Brasília, Campo Limpo Paulista, Olha o tamanho desse mapa que nós temos aqui, né? Olha o tamanho dessa rede, para começar. E aí, de vocês, quem é ponto de cultura? Levanta a mão. Entendi. Quem é que está aqui que não é de ponto de cultura? Levanta a mão. Tá. Tá bom. Quem tem a menor ideia, tem alguma ideia do que é o Comitê de Cultura? Levanta a mão. Conhece um pouquinho. Não, gente, é importante saber isso. Quem sabe um pouquinho, tem alguma ideia do que é o comitê. Se não souber, tudo bem, fica uma baixada. É importante a gente saber disso. O Comitê de Cultura, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, levanta a mão. Sabe um pouquinho. Eu sei um pouquinho, por exemplo. Tá. Quem sabe um pouco mais do programa Cultura Viva, levanta a mão. E os pontos de cultura? Não conhece Cultura Viva, não é? Tá. Gente, eu estou dizendo isso, desculpa, porque, primeiro, é muito importante a gente saber o tamanho que a gente está enquanto região geográfica e a diferença e como se entrelaça o programa Cultura Viva com o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Isso é muito, muito importante. Porque o Programa Cultura Viva é uma política pública consolidada que atua partindo dessa base que os saberes estão nos territórios e que a gente tem que ampliar esses saberes até que nos notem, como o Tiago diz, né? Aí, agora eu vou terminar na minha fala, porque é os 5 minutos. Hoje é aniversário de um monte de coisa, mas também é aniversário, sabe de quem? Do meu pai. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo meu pai e já em outras formações eu falei já poesias que eu fiz para o meu pai, mas já que a gente faz pouco fado, arte. Desculpa, gente, eu conheço os agentes só por vídeo. Então, eu vou terminar dizendo 2 coisas, tá? O Programa Cultura Viva é um maior programa consolidado de fomento à cultura nos territórios. Como que o Comitê de Cultura pode contribuir? Aí eu lembrei de 2 trechos, já que a gente é da arte e eu sou do fomento à livre leitura, eu lembrei de 2 trechos que eu quero resumir como que o Comitê de Cultura pode contribuir, tá? A primeira eu vim pensando... Aliás, gente, eu peço desculpas, é por isso que eu estava no celular. Eu estava procurando aqui. A primeira é uma fala de um escritor chamado Eduardo Galeano, e ele, do livro que chama Livro dos Abraços. Numa parte do livro... Você quer que eu segure? Não. Numa parte do livro, ele fala assim, é uma parte do livro, tá? De um menino, que é o filho dele, que queria conhecer o mar. Aí fala o trechinho, fala assim... Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. O mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai finalmente alcançaram as alturas da areia, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. E segurou a mão do pai dele. O Comitê de Cultura, no meu ponto de vista poético, mas também como objetivo, ele tem esse potencial de ajudar a olhar. Às vezes o encantamento está aqui e às vezes falta a gente ajudar a olhar. E a gente faz esse movimento de ponte com o objetivo principal de formação
de que as pessoas conheçam o que já existe nos territórios, para que, depois do que já existe, pensar no que a gente sonha, para além do que já tem. Mas a gente precisa saber a potência do que é um ponto de cultura. A gente precisa saber da potência do que é um pontão de cultura. Né? E outras frentes do que já existe hoje no programa do Ministério da Cultura. Então, isso é uma coisa, o Comitê de Cultura ele tem essa frente, que é diferente do programa Cultura Viva, são programas paralelos, que se tecem, tá? A gente trabalha ajudando a olhar, tá bom? Acho que isso resume. E, no final, para terminar, aí lembrando do meu pai, que nós somos do semiárido da Bahia, é um trechinho bem pequenininho de Itamar Vieira Júnior, do Torturado, que tem 2 meninas que são as filhas dele. Uma virou professora e a outra resolveu trabalhar na terra, né, assim como o pai. E aí ela diz assim, a Belonise, ela fala assim, justificando, né, porque que ela quis ficar lá e não quis virar professora. Ela fala, meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra, com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura de um coração. Aqui está o lugar dos nossos saberes que estão para além das escolas, que estão para além de todas as academias, né? São os saberes de ouvir a terra, por exemplo, né? Que o pai da Belonísia tinha. Então, como que a gente valoriza ainda mais os nossos territórios? É esse olhar de valorização. Por exemplo, meu pai, aí, feliz aniversário, pai, é um cordelista, mas ele é um pedreiro em São Paulo. Cordelista baiano, pedreiro em São Paulo. Como mostrar que meu pai é um artista? Acho que é isso, né? Entender essas potências do território local, refazer esse lugar do que é cultura, e como eu me entendo enquanto fazedor de cultura, como meu pai, e como que a gente ajuda a olhar essa grandeza que tem nos territórios. É isso que o comitê faz. 60 minutos. Olha, gente, pode passar um pouquinho de 5, vai. Mas aí não vai ter pergunta da galera. Não, tô brincando. É muito legal, né? Ouvir as pessoas, né? E vocês viram como tudo se conecta? E assim, e como todas as falas falam de formação, né? Porque assim, pra gente, eu uso uma palavra, né? A gente hackear o sistema, a gente precisa entender como funciona o sistema, né? Para além dos nossos trabalhos, né? E aí, pensando aqui no que todo mundo falou, né? Eu acho que o Cultura Viva é a valorização dos mestres, das bases, da nossa cultura ali, ó, no chão, quem está fazendo. É isso que importa, né? E como que a gente se organiza para fortalecer cada vez mais isso, né? Então, a gente falou de esferas municipais, até mesmo aqui, eu sou um ponto de cultura. Como que a gente se conecta com outros pontos de cultura, né? Então, tem representante aqui, ó, de todos a base, né? De todo mundo. Tem a gente, tem ponto, tem gente do Estado, tem gente da federação. E agora, passando para os 2 maravilhosos ali, eles estão com uma carinha meio apreensiva, vocês estão percebendo? Não, vai ser pergunta simples. Queria saber, Fernanda, assim, ouvindo tudo isso aqui que a gente já comentou, né? Como que o MINC, né, faz para diminuir essas burocracias? Né, para a gente conseguir se conectar mais aos fomentos, né? Porque às vezes existem os fomentos, existem outras coisas, outras possibilidades para a gente, mas como a gente acessa isso, né? Como que vai fazer para chegar por uma pessoa do cordel, para uma pessoa que está ali em regiões rurais, muitas vezes, ribeirinha? Como que faz isso? Como que o MINC está pensando de diminuir essas burocracias? Alô, bom dia. Tá. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né? Primeira vez que eu estou aqui em Itupeva.
E fico muito feliz de estar aqui, né, nesse momento com vocês. Eu acho que, quando a gente pensa, assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar são os marcos legais. O que o Ministério precisa trabalhar é justamente escutando as demandas que vêm da sociedade, o que pode ser feito para isso. E aí, o que a gente teve, que eu acho que é um grande avanço nesse contexto, é o Marco do Fomento à Cultura, que a lei foi sancionada em 2024, e ele vem justamente com esse objetivo de facilitar tanto na admissibilidade dos projetos quanto na prestação de contas, né? Então, a prestação de contas é a partir de um cumprimento de objeto, não tem mais, a não ser que tenha denúncias, que não tenha sido possível comprovar a execução do objeto, não tem mais aquele pedido do relatório financeiro, todo detalhado, né? Também na admissibilidade, né? Você envia o projeto, toda a questão de certificações, de documentação, ele vai vir numa segunda fase. Isso facilita tanto para os agentes na inscrição dos editais, quanto também na administração pública, na avaliação dos projetos, né? E aí, na sequência, também na prestação de contas, que é isso. A partir de agora, com o fomento, a administração ela pode... uma das possibilidades é ir ao... o objeto era uma apresentação teatral. Pode ter um agente público que vai lá, vê se foi cumprido, faz o levantamento, né, de logomarcas, enfim, todos os requisitos, e faz a avaliação do cumprimento do objeto a partir daí. Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem, que é um grande avanço e que vai para além desse Ministério da Cultura, né, que é um olhar a longo prazo e que veio de uma demanda de muito tempo, né? Assim, o que está no Marco do Fomento, estou servidora, né, no Ministério da Cultura, mas eu sou da área da cultura, fazedora, agente cultural, artista, nas minhas épocas prévias, né? E eu me lembro muito das demandas, da gente discutindo o imposto de renda, que premiação não pode ter retirado do imposto de renda. Então, é uma das coisas que tem no Marco do Fomento. Então, hoje em dia, né, a premiação não tem contrapartida, você vai premiar pela execução da obra, não é... uma Secretaria de Cultura não pode fazer, né, assim, pedir que você ganhou essa premiação, você tem que executar algo. Não, é pelo que você já fez. Também tem a possibilidade das bolsas, né, que elas vão funcionar como bolsa de pesquisa. Você não entrega para o PIBIC, né, o CNPq, quando dá uma bolsa para um pesquisador, ele não fala o que você fez com esse dinheiro. A bolsa é para execução né, da pesquisa naquele momento. Então, o Marco do Fomento, eu acho que é o principal ponto que a gente pode falar, né? E aí, para além disso, eu acho que tem outras coisas que esse Ministério tem feito, e aí sim a gente está falando de um momento atual, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é ir para a base, ter os agentes territoriais, que a gente consegue avançar na territorialização, né, alcançar as demandas que estão em territórios que dificilmente teriam acesso à cultura e teriam acesso a que as suas demandas fossem apresentadas, e os agentes territoriais vêm com esse objetivo. Enquanto Ministério, também, a gente faz um trabalho grande de formação dos gestores de cultura que estão acessando recursos. Então, a gente tem diversos materiais de orientação no site, tem plantões tira-dúvidas que a gente faz ao longo do ano passado. Toda quarta-feira tinha plantão tira-dúvida, em alguns momentos tinha segundas, isso era, né, então, que é auxiliar também o gestor de cultura, porque muitos gestores de cultura sabem muito menos dos marcos legais do que nós, que estamos, né, dos trabalhadores da cultura. Então, a gente está ali dando esse suporte, e também como um exemplo para que as gestões estaduais e municipais repliquem isso. Então, diversas secretarias estaduais passaram a fazer plantões tira-dúvidas em relação aos editais, também seguindo esse exemplo, né, do que o Ministério faz com eles.
E também tem as escolas de formação, né? A gente tem a Scult, que é uma plataforma. Vocês já conhecem? Alguém já entrou no site da Scult? Tem uma série de cursos, tanto técnicos, né, de iluminação, animação, vídeos, etc., e de gestão também. Então, tem cursos de elaboração de projetos, prestação de contas, então, de pareceristas, para gestores culturais. Então, são as áreas que a gente tem, né, trabalhado. E uma outra coisa que a gente faz são modelos de editais. Então, editais com linguagem simples. Temos também trabalhado também a partir de uma demanda que vem, né, em modelos de editais também com possibilidade de em idiomas indígenas. Tem uma série de critérios que tem trabalhado para que o edital chegue, porque não adianta você ter um edital para pessoa, né, enfim, para território indígena, mas você não alcança isso. A pessoa pode mandar o projeto via oral, mas e aí o edital também está no modelo oral? Então a gente também tem que pensar nisso, e isso tem sido feito. E aí, em relação à cultura viva, os modelos de editais eles são obrigatórios. Né, eles seguem todo o marco legal da política, do Cultura Viva e da Política Nacional Aldir Blanc, e o município vai mudar, vai fazer algumas adequações ao seu território, mas ele precisa seguir esses marcos. Então, eu acho que são alguns mecanismos, pensando a longo prazo e também numa gestão atual, que espero que, né, assim, que outras gestões também continuem replicando isso e pensando em outros mecanismos. Acho que é isso. Assim, acho que tentando... Obrigada, gente. Fernanda, arrasou demais, assim, e é legal, você trouxe várias coisas, né, igual você falou dos modelos que tem dos editais. Isso é aberto, tá, gente? A gente consegue entrar lá e olhar, e isso é até uma maneira da gente entender quando saem os editais, porque a gente pode cobrar, né, que tá ali, seja feito. E falou bastante também do pessoal do comitê, dos agentes, né? E você trouxe uma coisa agora no final, que eu acho que faz um gancho que eu vou perguntar pro Binho, né? Que é como... em 5 minutos, por favor, né? Como que a secretaria, ela desenha, assim, o papel entre cada item, né, e cada ente, né? Então, cidade, estado, para que essas políticas sejam sustentáveis, né? E não pare. Então, como que é essa articulação assim, entre os estados e os municípios? Bom dia. Alô? Alô? Tá? Tá legal? Tá baixinho. Deixa eu trocar com o seu. Oi? Oi? Aê! Boa. Então tá bom. Eu não tô vendo necessariamente todos os olhos de todo mundo, mas eu vou preferir ainda continuar sentado, tá bom? Primeiro agradecer aqui essa oportunidade. Eu sou do interior de São Paulo, nascido em Rio Claro. Tem gente que me conhece desde aquela época de Rio Claro, né? Lá no fundo já até cumprimentou agora. Também tive uma atuação em várias regiões do estado de São Paulo por conta de relações com o próprio Fórum dos Pontos de Cultura, Fórum Litoral Interior Grande de São Paulo e outras redes e movimentos. Ajudei a criar esses fóruns, esses movimentos. Cultura Viva passou de 20 anos e eu passei de 20 anos de Cultura Viva, estou desde o começo. A gente teve os processos da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento e Cultura. E eu estou desde o processo da Lei Cultura Viva e dessas 3 leis. Então a gente tem acompanhado essa relação há muito tempo. E eu acho que é importante nessa pergunta evidenciar que a gente só está começando essa relação interfederativa. Ela é muito recente. Em outros momentos em que a gente tinha, por exemplo, o Cultura Viva e o Cultura Viva nas relações de redes municipais ou estaduais de cultura, os pactos eram feitos ali, no processo daquele edital, por conta daquele programa, ainda antes de virar Lei Cultura Viva. Quando a gente passa a ter, nesse momento, da LAB,
LPG e agora a PNAB, as relações foram se amadurecendo. Mas tudo que a gente está falando não se sustenta sem o Sistema Nacional de Cultura. Então, o que esse governo fez, primeiro foi sistema de cultura, a gente defendeu muito como bandeira, nesses tempos todos, de mais de 20 anos, mas nunca era lei. Então agora, a partir de 2024, se torna lei. Então, Sistema Nacional de Cultura agora é lei. Claro, já era um artigo na Constituição Brasileira, 216-A. Show, mas era só um artigo. Ainda que muitos impunham a Constituição, mas não a cumprem, mas ainda assim o sistema não era uma lei própria. De lá para cá, agora a mais recente, com o recorte dessa pergunta na relação com os municípios e com os estados, é somente agora, inclusive no encontro nacional do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, em novembro de 2025, que o presidente Lula, então, publica o decreto da Comissão Intergestora Tripartite, que é parte integrante desse Sistema Nacional de Cultura. Porque a gente ficou por todos os anos em que antes o Sistema Nacional de Cultura era só na Constituição Brasileira, a gente sempre falou muito do CPF da cultura. Conselho, Plano, Fundo. Conselho, Plano, Fundo. Isso pode ser muito bacana para dentro da estrutura do município, do estado, ou mesmo no governo federal, mas ele não faz com que isso esteja mais integrado enquanto um sistema federal, um sistema nacional. Para dar conta desse sistema, é necessário ter as pactuações alinhadas e definidas, contínuas e permanentes. E para isso só tem um caminho, como é também na saúde, como é também na assistência social, que é uma comissão intergestora tripartite, que então tem as esferas federal, as estaduais e as municipais. Então é de novembro de 2025 que passa a ter um decreto da Comissão Intergestora Tripartite. Então agora, a partir desse ano, essa Comissão Intergestora Tripartite passará a existir. E isso é uma amarração institucional fenomenal. É uma quebra de paradigma enquanto gestão da política pública no Brasil. A gente nunca teve isso. Desde o primeiro mandato do governo Lula para cá, a gente está colhendo muitos frutos. Então a gente está com a possibilidade dessa comissão se firmar as relações. Outra questão que a gente tem feito. No começo desse governo, no ano de 2023 para 2024, foi fundada a Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura. Porque até então, os próprios municípios, na relação dos gestores de cultura, só havia uma única instância formal de relação, que era um fórum vinculado à Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, no qual era um fórum apenas das capitais e dos municípios associados a essa frente de prefeitos e prefeitas. Ou seja, muitos dos municípios, a sua imensa maioria no Brasil, que são de pequenos municípios, nem sabia que existia esse fórum e muito menos participar dele. Então a gente também ajudou a construir essa rede e estimular para que nos estados existam redes e fóruns estaduais de gestores municipais de cultura. Então a gente também tem feito esse trabalho em todos os estados e que a Comissão Intergestora Tripartite vai dar esse fôlego ainda mais agora nesse momento. E nos estados, estimula a partir disso, em efeito cascata, as comissões intergestoras bipartites. E aí, por que isso é importante estar dizendo para vocês desde já? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, nem sistema estadual de cultura temos ainda. Conselho Estadual de Cultura é da época da lei da ditadura. O Fundo Estadual de Cultura é ainda uma legislação da época da ditadura. Então a gente não tem um processo de um conselho que seja democrático e republicano no estado de São Paulo. Não temos um fundo que seja acessível e representativo para o estado de São Paulo. Mas agora, com o Sistema Nacional de Cultura amadurecido, enquanto processos regulamentadores, como a Comissão Intergestora Tripartite, vai se refletir, inclusive, nos estados, inevitável, obrigatoriamente. Então, quem sabe o estado de São Paulo finalmente sai da época da ditadura. Essa é a nossa esperança, porque ainda estamos nela legalmente e juridicamente falando. Então, vou terminar por aqui, porque eu quero mais ouvir do que falar. Muito obrigado. Muito bom ouvir vocês. Obrigada, gente. Alcione, a Cel quer complementar uma coisa aqui do comitê, tá bom? Aí, pera só um minutinho. Gente, é só para dizer que o tal do Me Ajude a Olhar
É assim, a gente oferece formações e eu quero dizer isso para vocês. Vocês podem solicitar essas formações pelo Comitê de Cultura. Acho que é importante dizer isso, mas não vai dar para debruçar sobre isso aqui. Então, primeira coisa, acessem o Instagram comitêdecultura.sp. Pode colocar lá no direct. Encontrei a Cel em Itupeva, ela falou que a gente pode ser o quê. Eu não sabia se o programa ia se estender ou não. Ele está estendido até dezembro. Uhul! E com isso, a gente consegue, por exemplo, esse monte de coisa que Bion falou, né? Sistema Nacional de Cultura, eu não sei, e tudo bem a gente não saber exatamente o que é e o que impacta, e como é importante ter um Sistema Nacional de Cultura dentro do nosso fazer territorial. O que é o PNAB? Qual é a diferença dele para o Aldir Blanc? Por que a Aldir Blanc, por que a Lei Rouanet paga para o Gustavo Lima milhões de reais? Ou não? Enfim, essas coisas. A gente precisa saber. Como que eu faço? Exato, elaboração de projetos. Vou dar exemplos reais aqui. O Vini, por exemplo, trabalhou com formação para pessoas de religiões de matrizes africanas para se inscrever em editais e para virarem pontos de cultura na região de Sumaré. A Fá Duarte, essa maravilhosa que veio aqui de muleta e eu não a conhecia, ela também fez um trabalho incrível no território dela, que eu perdi meu telefone, não esqueci de onde você é. De Paulínia, reforçando a cultura e resistência do movimento negro e também ensinando a escrever editais. A Alcione, por apoio do comitê, também fez uma formação de criação de portfólio para artistas. Então, são exemplos do que vocês podem contar com a gente para a gente pagar alguém para trazer alguém aqui ou, eventualmente, o quê? O comitê trouxe esse professor maravilhoso, que é do Quilombo de Brotas, aqui, o Evandro, que a gente também pôde ouvir. E isso é o mais importante. Ele é do Quilombo, ele é professor. E a descentralização vem desse lugar. A gente tem que escutar esse professor. Não alguém que vem lá de São Paulo ou de outro lugar. É ele que sabe do território. E a gente tem que pagar para essa pessoa fazer isso. Então, a gente não tem milhões de reais, mas a gente pode pagar um bom formador para fazer um movimento grande. E isso faz toda a diferença. Então, como é pouco tempo, escreva aí, comitêdecultura.sp. Entendo que no âmbito de formações, vocês podem contar com a gente, tá bom? É isso. Eu não sei, vocês querem falar mais alguma coisa, algum complemento? Pode abrir, o que vocês querem? Vocês têm perguntas? Alguém tem perguntas? É? Olha lá. Gente, não? Nada de pergunta? Certeza? Aproveitem eles aqui. Ah! Será? Não, acho que não dá para ir lá, né? Você consegue ir? Ah, aqui, ó. Peraí, eu levo aí. Não, vem. Oi. Bom, eu sou Edivaldo, eu sou da Companhia do Acaso, da cidade de Jundiaí, recém-ponto de cultura. E eu queria entender uma questão de relação com o poder público. Lá em Jundiaí, a nossa gestora, Clarina Fazanaro, ela disse à Câmara Municipal que não tem interesse nenhum da Prefeitura, como o Thiago falou, apoiar projetos culturais. Ela falou que isso é demanda dos artistas da cidade e eles não vão ter verba para cultura mais. E ela disse para que a gente se vire, praticamente, com as leis de incentivo. Como a gente consegue nos posicionarmos e fazer de uma certa forma, pressão na prefeitura para que a gente consiga que eles nos apoiem de diversas maneiras? Porque, infelizmente, uma da forma da gente subsistir é que a prefeitura nos apoie de alguma maneira. E abandonar a cultura na cidade, eu acredito que não é uma forma de política. Então, queria saber como que a gente pode fazer isso, qual tipo de movimento a gente pode fazer e de que forma a gente pode se apoiar dentro dessa rede para que essa coisa seja institucional e não só um artista ir lá pedir as coisas para a prefeitura, porque isso não funciona. Obrigado.
Pode ser livre, eu acho, agora. Eu acho que isso é muito real mesmo, né? Porque tem muitas prefeituras fazendo isso, né? Tipo, jogando nos fomentos, né? Isso. Prefeitura e Estado jogando essa demanda para os fomentos, né? Eu acho que pode ser livre, cada um pode falar aqui. Eu acho que é importante comentar a primeira questão. Com a lei Aldir Blanc da época da pandemia, depois, com a lei Paulo Gustavo na sequência, primeira coisa é que muitas cidades que nem nunca lançavam editais começaram a lançar editais. Olá, bem-vindos, bem-vindas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bem-vinda. E eu acho que é importante dizer, a primeira questão, é que a política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura precisa ser entendida por todos nós que ela não necessariamente é por editais. Isso também é muito importante todo mundo ter esse alinhamento. Política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, ela pode vir a servir desde bancar eventos, reformas prediais do próprio município, desde que sejam da áreas culturais, e outras infinitas possibilidades desde que seja arte e cultura, e não necessariamente editais de fomento. É importante a gente cravar isso, ter essa compreensão do que é a Política Nacional de Blanc de fomento à cultura. Dito isso, sei que não foi exatamente esse o recorte da pergunta, mas começo por aí, porque é muito comum a gente receber a demanda e a pergunta de que o município, agora que está recebendo recursos da esfera federal, não está colocando recursos para os editais que às vezes lançava ou para outras ações aparentes, digamos assim, que eram para fins artísticos e culturais. Os entes públicos nessa relação federativa que temos no Brasil, eles são entes autônomos. Eles têm como prever a sua estrutura orçamentária, como que eles vão priorizar e qualquer demanda que seja na política assim definido. Tem relações, inclusive, com o legislativo municipal para a peça final da peça orçamentária, que vai ser aplicada na prática. Tem um processo, às vezes, proforme dessa peça orçamentária ter que ter alguma audiência pública, mas muitas vezes a gente mal sabe, e quando sabe, nem sempre é o horário em que a gente consegue estar presente. Mas existe nas câmaras de vereadores o processo de audiência pública também. Não só no executivo, mas quando a peça vai para o legislativo também tem esse tipo de debate. Então, qualquer disponibilidade orçamentária e financeira para a área cultural é discricionário do município se vai colocar X, Y ou Z de valores para a área cultural. Ou para qualquer área. O que a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura tenta provocar nessa relação, ainda que o ente tenha uma autonomia, é que ele não pode ter um desinvestimento na área cultural se quiser continuar a receber os próximos repasses da Aldir Blanc. Porém, é importante também de colocar o pé no chão e ter uma certeza no Brasil. É muito difícil fazer o controle financeiro orçamentário para fins culturais hoje no Brasil. Há recursos que são fichas orçamentárias muito genéricas, às vezes dizendo eventos, às vezes dizendo atividades, e que não necessariamente estão vinculadas à pasta da cultura, às vezes ao gabinete do prefeito, da prefeita, às vezes até na pasta do turismo, às vezes na de esporte, às vezes de qualquer outra, e que dá para depois justificar que foi uma ação cultural. E como a lei Aldir Blanc diz que o que não pode é ter desinvestimento, ele pode dizer, não, mas olha só, somando um pouquinho daqui, daquilo, e daquilo, eu não desinvesti. Ele só está distribuído e diluído no nosso financeiro e orçamentário. Então, mesmo a gente tentando dar conta com o repasse de recurso e que diz isso, ainda assim é difícil fazer esse tipo de controle. Então, eu acho que no Brasil está demorando muito mais do que 500 anos, mas assim, está demorando muito para a gente talvez ter que separar a palavra política. Porque a gente fala, por exemplo, que tem a Política Nacional Aldir Blanc, e ela, na verdade, é uma lei, que tem suas restrições. Agora, a política de ir lá e reivindicar, a política de ir lá e negociar, a política de ir lá e se articular em rede e fazedores de cultura e agentes territoriais, e criar corpo processual. Porque senão, às vezes a gente fica
alinhado apenas ao que está dado da lei atual. E política do fazer da vida diária do dia a dia é muito maior do que a produção em resultado que isso pode gerar, que é só uma parte do processo da política viva das relações. Então, inevitavelmente, é por pressão popular, é por organização de base comunitária. Não há outro caminho nessa atual estrutura de Estado não democrático, mas transvestido de republicano no máximo, não há outro caminho que não seja por organização de base popular e comunitária. Esse é o caminho de sobrevivência, inclusive, nesse nosso Estado, do capital, ultraliberal. Então, precisamos fazer dessa maneira como estamos aqui, nesse atual governo, estimulando. Mais fomento para os pontos de cultura, mais fomento para agentes territoriais, mais fomento para comitê, mais fomento para a base. Porque é isso que vai dar sobrevivência para a gente. Então, a gente tem que, na esfera federal, cobrar até onde a lei hoje está permitindo, às vezes sancionar quando faz sentido, advertir quando é possível, dar um alerta, fazer uma reunião, mas é muito limitado. Toda a construção que a gente faz de avanço de direitos culturais ou de avanços de direitos sociais no Brasil não faz sem luta, sem movimento, sem organização. Esse é o caminho inevitável. Tiago, quer falar um pouco sobre o documento, a revista que a gente fez? Não, eu quero falar sobre isso. Complementar o assunto. Desculpa. Quem? Não, fala da posição de vocês, depois a gente fala do território. Alô? Vou só complementar o que o Binho falou, que a gente, né, enquanto Ministério e, enfim, os recursos públicos federais, eles... Peraí. A gente tem a lei da transparência. E no Ministério da Cultura a gente tem feito um esforço muito grande de que todo o uso da Política Nacional Aldir Blanc tenha transparência em vários aspectos. E aí o que eu ia complementar é só isso, assim, que eu acho que cabe muito a gente utilizar desses mecanismos. A gente hoje em dia tem o Cult BR, que foi um grande avanço, que né, agora para o ciclo 2, todos os PARs habilitados estão num único lugar. Antes era transparente, mas não era fácil de acessar. Tem também todos os editais que estão abertos, os entes têm que publicar no Cult BR, então, todos os editais lançados. Então, são ferramentas que são disponibilizadas e incentivadas também para que, fora da esfera federal, né, nas esferas estaduais e municipais, eles também utilizem isso, mas esses mecanismos dependem de utilização. Né? Assim, a gente precisa ir lá e conhecer. Alguém já entrou no painel de dados da Política Nacional Aldir Blanc, que está no site do Ministério da Cultura? Vocês, levanta a mão. Deixa eu... Quem nunca viu o painel de dados? Nem sabe o que é. Né? Então, é isso. Assim, o painel de dados que está no site do Ministério da Cultura, você consegue ver o extrato de como foi utilizado o recurso do ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc. E isso é uma ferramenta de pressão popular. Né? O PAR, a mesma coisa. A gente tem essa obrigação de consulta pública, enfim... Não tem em lei, né? Isso é importante frisar, a lei não obriga que a consulta pública seja deliberativa, e a gente sempre tem que trabalhar a partir do que está no marco. Mas ela obriga que tenha consulta. Então, teve a consulta, publicou o PAR, é completamente diferente do que teve na consulta, cabe uma pressão popular e dizer, olha, a gente fez isso, a consulta era essa, e mandaram outra. Aí, né, fazer essa pressão com o ente. Então, são alguns mecanismos que eu acho que são importantes a gente se utilizar mesmo. Né? É isso. Assim. Eu queria responder a sua pergunta agora. Objetivamente, o que a gente faz? Eles passaram o contexto do que é possível o Estado absorver. O que a gente faz? A gente tem que fazer isso aqui. Isso aqui tem que se tornar uma pauta, e essa pauta a gente tem que defender politicamente. Por que regionalmente? Porque a gente não fica preso em celeiro. Se a gente está aqui, a região
a gente vai lá para Campo Limpo e resolve o problema dela. Vai para Jundiaí e resolve o problema seu. Só que a gente precisa saber a pauta, então a gente tem que chegar numa pauta. Esse é o movimento que, a partir daqui, a gente trouxe os painéis para contextualizar. A gente vai falar da capoeira, porque ela tem uma complexidade própria que ela precisa ser tratada. E a gente vai falar de saúde no território por uma questão do território mesmo, que a OSACI faz parte disso, e ela que trouxe, né? Ela que mentalizou a gente vir para cá, para esse lugar aqui. Então, assim, a gente tem que ser uma unidade política, ou seja, a comunidade política. Entende? E aí é essa questão dessa gramática que ele falou. Não é o governo, né? O governo tem que aprender que ele governa para a gente, ele tem que viabilizar o que a gente quer. Não é o que eles querem lá. Eles trabalham para nós, a gente não trabalha para eles. Então, como é que a gente faz isso? Com força política, porque o pessoal só entende pressão política, só se mobiliza com pressão política. E não é jogar coquetel molotov, não. É chegar com uma pauta. Ó, essa pauta aqui, todo mundo assinou, a gente fez um fórum, é a 3ª edição, e saiu esse resultado aqui. Vocês vão fazer Vista Grossa? Se você vai fazer Vista Grossa, a gente vai num outro município lá e vai falar. Se vocês não resolverem, a gente vai no estado falar. Senão, entendeu? A gente tem que ir fazendo essa articulação. Até lá, laçar os pés do garrote. É basicamente isso. Você quer fazer uma pergunta, é isso? Pode vir aqui. Gente, ó, eu já passou muito. Uhum. É porque senão vai atrasar muito a próxima. Bom dia. Saiu? Tá perfeito. Bom dia, eu sou Selma Regina Dias, sou do Ponto de Cultura União Negrituana em Itu. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu fui eleita como conselheira tutelar no Conselho Municipal de Cultura em Itu, né? Sou da cadeira de Cultura Popular Afro-Brasileira e Cultura Étnico. E agora saiu o edital, que está tendo a maior polêmica na minha cidade, mas o meu questionamento é o seguinte, né? Tem curso de formação e elaboração de projeto, mas não tem curso de assim, explicar para a gente o passo a passo, o que pode, o que é lei dentro de um projeto e o que não é. Então, nós aprovamos um edital, né, que veio, o poder público vem, né, enfia a goela abaixo para a gente, né, e eu não tenho conhecimento nenhum, não sou técnica em edital, e agora a cobrança está vindo. Mas eu costumo falar que eu sou mulher de guerra, mas quando eu entro numa guerra, eu entro com conhecimento, eu não entro para perder. Então, como que eu vou cobrar do poder público, cobrar do que aconteceu, se eu não tenho base nenhuma? E 2 anos, o que eu estou discutindo dentro do conselho, 2 anos passa muito rápido. Então, o que assim, eu gostaria de ver, assim, aonde que a gente adquire conhecimento, o que pode entrar, o que não pode entrar no edital, porque não adianta nada, né? A gente aprende a fazer projeto, mas e daí? Como que fica? O que é ético dentro de um projeto? O que não é ético? Né? Eu percebo que até a ministra Margarete Menezes está respondendo porque ela foi fazer um show de carnaval e ela consultou lá e que podia. Então, entraram na lei contra que ela não poderia estar, porque ela está dentro de um cargo público. Então, também a pergunta que eu faço: quando você está dentro de um cargo público, você pode estar fazendo isso? Na minha opinião, amo a ministra Margarete Menezes, mas eu não acho ético, porque nós estamos passando por esse problema dentro da cidade, que o diretor de cultura, né, está fazendo vários eventos, né? Ele fala que é voluntário, uma hora é, uma hora não é. Então, assim, tem a lei e tem o que é ético. Como que a gente lida com isso? O que vocês podem estar falando para mim?
Bom dia, meu nome é Luziana, sou do Ponto de Cultura Semana Amanhã. Tá? E vou meio que aproveitar o gancho dela. Né? Na verdade, eu vejo que na cidade de Campo Limpo, né, da onde que é o Ponto de Cultura, ainda não saiu o fomento. Né? Eu queria saber o porquê, ou se vocês têm como me dizer, por que está demorando tanto para sair um novo edital. Aliás, que era para sair o ano passado, né? Tá? Obrigada. Tá. Vou responder mais rapidinho para passar para a Cel. Assim como eu sou Binho e não Fábio, ela é Cel. Então, Binho e Cel. Pessoal, primeiro sobre essa segunda pergunta, então, de trás para frente. A gente teve algumas mudanças de prazos nas relações, justamente naquilo que eu respondi na minha primeira pergunta, né? Nas relações federativas com estados e municípios, foi primeiro solicitado que a aferição de 60% de uso dos recursos do ciclo 1 foi pedido para, por favor, amplie o prazo para eu não perder o direito de acessar o repasse do ciclo 2. Os municípios do Brasil se organizaram e pediram para ampliar o prazo. Então a gente viu como seria possível, se é que era, ampliou aquele prazo. Depois foi, não, a gente está com dificuldade para fechar a versão do plano de aplicação de recursos, o par nosso, por favor, amplie esse prazo. A gente viu como que seria possível e ampliou esse prazo. Depois a gente entendeu que era inevitavelmente dar conta de, tendo recursos disponíveis na conta pública do Ministério da Cultura, a partir da Fazenda, da Receita Federal, nossa Receita do Governo Federal, e repassar o mais rápido possível, no menor tempo possível. Então a gente fez um primeiro repasse de lotes para os governos estaduais, porque já é metade do repasse da lei. Depois foi feito repasses por lotes para municípios. E alguns municípios do Brasil e do estado de São Paulo também receberam, nesse começo de março, o repasse de recursos. Campo Limpo Paulista, não é? Assim, no caso do Campo Limpo Paulista foi 30 de janeiro. Então já recebeu o recurso. Então, entre 30 de janeiro, levando em consideração que tem carnaval e outras coisas, eles vão ter lá as suas justificativas do porquê que não lançou, mas deve estar para lançar em breve. Porque já tem par e já tem recurso em conta. Mas eles têm um prazo que eles podem... Eles têm um prazo quase infinito, e sinceramente dizer para vocês na clareza bem transparente. Por quê? Porque nada impede deles, tendo recurso em conta, ficarem com esse recurso em conta e demorarem para lançar. O que vai acontecer é que o próximo repasse pode vir a não ser feito se ele não cumprir com uma execução mínima de 60% desse repasse atual dentro do prazo quando a gente for fazer a aferição. Mas não há um prazo da gente, da conta, de exigir, tem que lançar o edital agora. Porque a gente vai lançar alertas, essa é uma conversa que a gente está definindo ainda, é lançar alertas quanto aos prazos, inclusive, eleitorais, quanto ao prazo para, se você quiser com que eu execute ainda esse ano e for usar fomento cultural, preveja um tempo prévio antes de tantos dias. A gente vai dar conta de fazer essas orientações, mas não temos como fazer um grau de exigência de cobrar a obrigatoriedade dessa questão temporal. A outra questão é cuidado com as fake news, porque estamos em processo de uma mídia ultra-burguesa e que ataca principalmente mulheres negras nessa nossa sociedade. Margarete Menezes está dentro da lei, não há impedimento jurídico e muito menos moral ou ético, porque antes dela ser ministra, ela é artista. E ela vive disso, não só ela, mas toda uma rede de apoio a partir da relação dela. E se ela pode acessar recursos, inclusive quando tem patrocínio privado nas ações dos eventos do qual ela faz parte, ela tem mais é que fazer uso desse direito, que todo mundo está lutando por isso também, inclusive vocês. Então, cuidado com essas afirmações que têm ocorrido por aí, para a gente não cair numa narrativa perigosa, principalmente em ano eleitoral. Então, vamos com calma nessas afirmações, quando a gente recebe elas, tentar filtrar ao máximo. O que a gente precisa estar atento na legislação é que, inclusive, estados e municípios que também se aproveitam de processos que são excludentes das pessoas que querem acessar não só o recurso, mas a própria política, também fica inventando de que quem está no conselho não pode acessar recurso do fomento. Isso é mentira. O que não pode é quem está contribuindo na elaboração desses editais. Então, se uma pessoa está conselheira e também está contribuindo na confecção desse edital, obviamente ela não pode participar porque ela já tem informações privilegiadas com antecedência de qual que vai ser o regramento do qual ela quer participar.
Então, nesse caso, ela não pode ser proponente. Mesma coisa, se por acaso integrantes do conselho vierem a ser parte da comissão de avaliação do processo seletivo dos projetos, também não pode se selecionar. Então, são esses tipos de vinculações que dá tráfico de influência ou conflito de interesse, que aí sim há impedimento legal. E o marco do fomento da cultura, como a Fernanda já frisou, é a nossa legislação. A gente acaba falando muito de Lei Cultura Viva, muito de Política Nacional de Aldir Blanc, até de muito de Lei Paulo Gustavo, cada vez menos, porque ela foi marcada numa temporalidade, mas ela só tem os avanços que teve nas desburocratizações e na facilidade do acesso por conta da lei do marco do fomento cultural. Então, na sua questão, quando você fala de ter mais apoio jurídico, do que pode, eu acho que é necessário que a gente avance mais informações sobre o que é o marco do fomento cultural para o Brasil inteiro compreender melhor. Sejam gestores, inclusive não só de cultura, mas das questões jurídicas e administrativas do prefeito, da prefeita também entenderem isso, porque isso vai para além da pasta da cultura. Qualquer política que queira distribuir o recurso público para fins culturais pode e deve fazer cada vez mais o bom uso dessa lei que é inovadora e que tanto facilita para todos nós, inclusive nas nossas próprias leis, LPG, PNAB e tantas outras, é para isso que ela existe. Então, vamos fazer talvez uma formação por esse caminho. Vou complementar, tá? Obrigada pela sua fala, eu acho ela importante. E aí eu vou trazer uma coisa que é o seguinte, eu sou da cidade de Carapicuíba. Da minha rua, eu acho que eu posso contar de Carapicuíba, da aldeia de Carapicuíba, que eu e mais umas 3 pessoas lá da minha rua sabe responder o que é política pública. Se eu for perguntar assim, você sabe o que é política pública? A minha rua quase inteira não vai saber o que é. Então, eu acho que a gente tem que vir num processo que venha aquém de coisas que a gente, por algum motivo, furei aí algumas margens e assim como a maioria de nós, estamos ocupando espaços de liderança e de poder, como você, estou nesse lugar, eu quero fazer da melhor maneira possível e eu preciso de ajuda. E aí, gente, é deixar nítido... Desculpa, gente, o Eduardo Suplicy chegou, então eu preciso, fazer essas honras. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O que é coisas tão que pra gente já está óbvio, para as pessoas da nossa rua não tá. O que é democracia, o que é política pública. Então, assim, gente, é importante começar dizendo aqui que eu não sei se está nítido para todo mundo, mas nenhum município é hoje obrigado a ter verba reservada do município para a cultura. Isso é muito importante que vocês saibam, porque às vezes a gente bate na porta da secretária. Gente, eu já conheci secretária de cultura que não tinha sala, tá? Ela resolvia as coisas na praça. Ela fazia reunião e resolvia as coisas na praça. Tem outros secretários que é Secretaria de Educação, Turismo, Esporte, Lazer, Bem Viver, Mal Viver, Bem Me Quer, Mal Me Quer. Então, assim, tudo junto para dizer, como o Binho disse, que o dinheiro do esporte foi para a cultura. Primeira coisa que é importante a gente saber, não existe hoje uma lei ainda que fale, olha, tantos de dinheiro tem que ser para a cultura, acabou, entendeu? Não tem isso, tá, gente? Então, na esfera municipal, não existe verba garantida para a cultura. Putz, e agora o que a gente faz? Aí a gente entra nos conselhos. O que os conselhos fazem? Tem lá os orçamentos, O plurianual, os orçamentos. Quem é que tem que estar nessa cadeira do Conselho de Cultura para dizer, pera ainda, a ambulância é importante, mas e a biblioteca? É o Conselho de Cultura. Então, é importante a gente saber desse mínimo que é. Hoje, a gente ainda está lutando para que os municípios tenham a obrigatoriedade de ter um fundo só para a cultura. Aí, sim, essa verba que venha do governo federal, que venha do município, venha e seja utilizado para a cultura. Isso ainda não é real, tá, gente? É importante dizer isso. Porque, às vezes, a secretaria não tem mesmo. Aí depende do município. E aí vem as verbas do governo federal.
E essas verbas a gente precisa saber valer e como usar, como você mesma disse. Onde é ética e onde não é. Por exemplo, eu pensar aqui no edital X, e o que eu posso fazer, então, por exemplo, é importante saber qual que é o fragmento, qual que é a porcentagem para pessoas do interior, para a PENAB. Qual que é a porcentagem para pessoas, para povos indígenas e para pessoas negras e quilombos? Entende? Às vezes a gente não sabe disso. Quando eu falo do aprender a olhar, é saber quais são os caminhos que estão meio assim. Sabe, a gente não sabe? A gente precisa saber. E as formações, elas são relevantes, importantes e necessárias. O Ministério da Cultura tem muita coisa acontecendo. Essa plataforma do Escute, né? Escute. Gente, tem tanta coisa. Pois é, e a gente às vezes não sabe. Então, assim, só para fechar, gente, é importante saber que está acontecendo muita coisa, tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa acontecendo. E a gente precisa saber tecer e fazer valer os nossos lugares nesse território. E agora, a gente está, como você falou, 2 anos passa muito rápido. Esse governo está no 3º ano. 4º ano, né? Ui, meu Deus. Esse governo está no 4º ano, mas a gente está aqui, ó, conseguindo falar com as pessoas dos territórios. A gente chegou. Eu estou aqui no 3º fórum do Vale do Jundiaí. Então, tem alguma coisa acontecendo. E é grande. Então, assim, usem das formações do Comitê de Cultura para formar conselheiros. Chama a gente. Olha, Céu, a gente precisa de uma formação de conselheiro. A gente precisa saber como que se cria um ponto de cultura e para quê? Se eu sou um movimento cultural, por que eu tenho que ser um ponto de cultura? Pergunta, para quê? E o comitê está aqui para isso, tá? Então, mais uma vez, entra no Instagram, mas eu posso deixar meu contato e saber que a gente tem informações, mesmo sendo de território periférico, marginal, interior, a gente tem informações privilegiadas que os nossos não chegaram nos nossos ainda. E aí a gente precisa, né, chegar. Formação, comitê, tá? Alô? Tá ligado. Só para fechar e ainda respondendo a primeira pergunta, mas concluindo com tudo, eu acho que tem uma questão também que a gente tem que participar desses movimentos de diálogo, porque é isso, os governos vão mudar, vão passar, vão alterar, mas a base é o que vai dar continuidade para qualquer política, para qualquer ação, para qualquer reivindicação. E tem que participar mesmo dos processos eleitorais, fóruns, conselhos. Esse ano deve ter, está previsto para ter eleição do Conselho Nacional de Políticas Culturais, vão se formar colegiados. A gente precisa participar desses processos, com cuidado também. Eu acho que é importante também a gente ter essa atenção de que não vire uma disputa entre a gente, né? Só a gente fica brigando entre si enquanto tem né, quando tem pouco recurso, a nossa tendência é ficar disputando aqui e não se juntar, né? Então, a gente pensar em participar desses processos eleitorais, de conselhos de cultura, mas sempre pensando na coletividade, né? Eu acho que isso é uma idealização e acho que é um caminho possível. E também, voltando para a questão das ferramentas, lembrar que existem canais de ouvidoria nos municípios, nos estados e na União, que servem para denúncias, para sugestões, para elogios e etc. E isso é importante, porque quando a gente avalia o Fala BR, né, em relação lá no Ministério da Cultura, a gente escuta muitas coisas, as pessoas falando aleatoriamente, reclamando que não usou direito, mas chega lá na ouvidoria e não tem reclamações. Ou se tem, não tem materialidade com o que foi colocado. Então, utilizar essas ferramentas, inclusive, eu tenho dito também para elogios, porque ações que são positivas, que vocês veem, isso funcionou, colocar lá, porque tudo isso serve como indicadores. Então, a gente tem que se apropriar desses mecanismos. É isso. Fala.br. Gente, queria agradecer vocês pela participação, por compartilhar com a gente. E queria falar, né, que cultura viva, ela só é viva se ela for da base até o topo. E não ao contrário, como normalmente a gente pensa essa lógica, né, que tem que vir de cima para baixo. Então, é o contrário.
é de baixo e a gente leva as demandas, tá bom? Muito obrigada e agora para o próximo painel.